Wesley Araújo é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. E eu tenho um recado para você. A primeira etapa do empreendimento Mares Maluí Residência foi sucesso absoluto de vendas. Agora a Move Construtora traz para você a segunda etapa com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas de R$ 599 reais. E parcelas fixas, viu? Sem correção, R$ 599 reais. Chegou a sua vez de morar à beira-mar, em um condomínio pé na areia, com uma excelente estrutura de lazer, que vai tornar seus dias inesquecíveis. Para mais informações, ligue 799-9884-4140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Meu caro Wesley, bom dia, bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Fã. Bom dia, Narciso, um bom dia especial a todos os seus ouvintes e a essa equipe maravilhosa que sempre está aqui trabalhando para levar informação de qualidade ao povo do estado de Sergipe. Obrigado, meu caro. Meu caro Wesley, na última semana tivemos um julgamento aí do processo da chapa Mourão, Bolsonaro-Mourão. O que é que esteve presente naquele julgamento? O que era que se discutia? E por que os ministros chegaram à decisão de não cassar a chapa? Narciso, o julgamento, ele não teve talvez um final, né, como a população esperava. Geralmente, quando se tem um processo de cassação, o calor político, né, toma conta e a população muitas das vezes quer uma resposta do judiciário para que seja, né, para que haja a cassação do mandato. Porém, a importância desse julgamento foi a fixação de uma tese. E essa tese ela será utilizada nas eleições 2018. Então, o TSE se debruçou pela primeira vez quanto ao fato das fake news, né, isso de forma bem ostensiva, e desse julgamento, o TSE tirou, na verdade, essa tese que seria utilizada nas eleições 2022. Me permita somente passar... Pois não. Das palavras de Alexandre de Moraes, e aí eu abro aspas, que aí o Alexandre de Moraes será o ministro que irá presidir o TSE para as eleições 2022. E Alexandre disse o seguinte: nós já sabemos como são os mecanismos. Já sabemos agora quais as provas rápidas podem serem obtidas. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que assim o fizerem irão para a cadeia por atentarem contra as eleições e a democracia no Brasil. Fecha aspas. Ou seja, o que Alexandre de Moraes deixou claro é que não estamos dizendo que não houve a utilização de mensagens em massa e de fake news nas eleições. O que nós estamos dizendo dentro desse processo é de que nós não temos as devidas provas, mas para o próximo pleito já sabemos como construir essas provas. É mais ou menos isso? Exatamente isso, Narciso. O seu raciocínio foi perfeito. E assim, as provas, elas existiam nos autos. Contudo, eu acompanhei o julgamento passo a passo, voto a voto, e eu pude perceber que eles citavam. O julgamento utilizou entrevistas e utilizou bastante matéria jornalística. Os ministros até reconheciam a credibilidade da informação. Contudo, não se pode cassar um mandato unicamente com provas frágeis. Então, apesar de existir as informações, existir as fake news, e o processo comprovou sua existência, você não pode retirar um mandato, que aí foi otorgado pelo povo, aí vem um princípio democrático, simplesmente com provas frágeis, onde haja questionamento quanto à sua produção. Dentro desse processo, o senhor falava em construção de uma tese para as eleições de 2022. No que é que essa tese vai impactar o trabalho da Justiça Eleitoral, especificamente neste combate às fake news? Essa tese ela fala justamente da possibilidade da cassação de mandato por abuso de poder econômico e o mau uso dos meios de comunicação. Então, o TSE hoje, ele apreciou um processo, ele apreciou um caso concreto, e nesse caso concreto ele disse o seguinte: se houver, por meio de qualquer candidato, a utilização das redes sociais de forma abusiva, e aí, dentro do processo, existia o financiamento por parte de alguns empresários, por parte de algumas pessoas que tinham interesse no pleito. Então, não só a informação falsa, como também a utilização de recursos fora dos recursos declarados, ou seja, um caixa 2 com o objetivo de expandir essas informações. Então o TSE disse, havendo isso, a configuração de abuso, e aí foi a nova tese, a utilização das fake news como um abuso
do poder econômico e o mau uso da informação. E aí a cassação do mandato, e é interessante que se observe que não só para as eleições a título de presidência da República, o candidato majoritário, como os candidatos a deputados federais, estaduais. Para todos os cargos. Para todos os cargos. Então a tese nova, e aí quem, na verdade, ousar utilizar desse artifício, pode, na verdade, experimentar as penas duras da lei com a perda do seu mandato. Estamos entrevistando o advogado Wesley Araújo, especialista em direito eleitoral aqui no Jornal da Fã. Um seguro de vida pode ser uma das maiores demonstrações de cuidado e amor à sua família. Por isso, na hora de contratar, procure aqueles que vão além das já tradicionais coberturas que o mercado oferece. Além da proteção familiar, no seguro Tóquio Marine Vida Individual, você encontra orientação médica online, aplicativo com dicas de saúde e alimentação, assistência funeral, descontos em medicamentos, indenizações em vida nos casos de internação hospitalar, invalidez por acidente, doenças graves e muito mais. A contratação é fácil e segura via teleentrevista e o pagamento pode ser feito no cartão de crédito. Enfim, é um seguro indispensável e resolve, cheio de coberturas e benefícios para você curtir a vida. Afinal, é isso que importa. E ainda conta com uma rede de descontos com parceiros que garantem vantagens exclusivas para os segurados. Tóquio Marine Seguradora. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Wesley Araújo, o que aconteceria caso a decisão do STF fosse de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão? Teríamos uma nova eleição direta ou indireta? Nesse caso, Narciso, e aí a pergunta é bem interessante, o próprio STF já se debruçou sobre essa matéria. E para presidente da República vale a regra constitucional. Havendo a vacância nos 2 primeiros anos, haveria uma eleição direta. Havendo a vacância dos 2 cargos simultaneamente no segundo ano, haveria uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Então, nesse caso aí, caso fosse julgada a cassação, nós já teríamos uma eleição indireta para presidente da República. Vamos a um rápido intervalo comercial. No retorno, uma pergunta importante para o Wesley Araújo. No caso de Sergipe, o que acontecerá caso o recurso do governador Belivaldo Chagas seja negado pelo TSE? Em instantes, todos os detalhes aqui no Jornal da Fã. Não saia da sintonia. A gente volta já já. Meu caro Wesley Araújo, em Sergipe, o que acontecerá caso o recurso do governador Belivaldo Chagas seja julgado improcedente pelo Tribunal Superior Eleitoral? Narciso, nesse ponto, né, para as eleições em Sergipe, a regra ela é retirada do artigo 224 do Código Eleitoral. E aí, caso a cassação ocorra a menos de 6 meses do final do mandato, nós teríamos uma eleição indireta. Essa eleição seria realizada pela Assembleia Legislativa, na forma da lei. Caso essa decisão ocorra antes desse período de 6 meses, nós temos uma eleição direta. Então o povo teria que ir às urnas escolher o novo governador do estado de Sergipe, caso fosse cassado Belivaldo e Eliane. Então nós estamos falando de que prazo aí? Para que a gente seja mais claro para os nossos ouvintes. Nós estamos falando de uma decisão até julho de 2022, nós teríamos uma eleição direta, ou seja, nós teríamos que ir às urnas para escolher o próximo governador. Caso esta decisão só ocorra no segundo semestre de 2022, é que nós teríamos uma eleição indireta. Exatamente. A eleição, ela ocorre, a regra geral é que ela ocorra de forma direta, privilegiando o povo, né, a escolha popular dos nossos governantes. Caso haja esse período exíguo, até porque não daria para realizar o pleito a menos de 6 meses. Então, nesse caso, haveria uma eleição indireta. E, consequentemente, quem assume a ordem de sucessão é o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, assumiria e convocaria, a Justiça Eleitoral convocaria uma nova eleição. Esse tipo de regra, ele é válido para qualquer tipo de decisão ou especificamente só para essa questão da cassação de chapa? Narciso, cada vez que eu venho aqui eu aprendo mais com você. Bondade sua. E sempre com as pegadinhas aqui. De fato, existe uma diferenciação. A cassação, né, o artigo 224, ele privilegia a cassação quando ela decorre
de indeferimento do registro, quando é abuso de poder econômico e quando, consequentemente, o candidato ele tem qualquer motivo ou cassação decorrente de um crime eleitoral. Então, nesse caso, haveria a eleição direta. Essa é a regra. No caput do artigo 224, ele traz a eleição indireta tão somente para presidente da República no prazo dos 2 anos. Então, a regra geral é das eleições diretas. Não haveria essa possibilidade da eleição indireta, salvo o período dos 6 meses. Então, de um modo geral, a eleição direta. Magna Santana, girando a informação, trazendo detalhes das ruas de Aracaju. 8h14, Magna. 8h14, Narciso Machado, bom dia ao Dr. Wesley, sempre uma satisfação, é sempre uma aula ouvi-lo, isso é sempre muito bom. Bom, Narciso, eu agora estou aqui no cemitério São João Batista, né? Um dos cemitérios públicos, os maiores, é o maior aqui da nossa cidade, e já com uma movimentação que, né, chama atenção desde o final de semana. Então logo cedo estivemos na Passarela das Flores, também bastante já movimentada, as pessoas comprando flores para homenagear seus entes queridos, enfeitar os túmulos. E aqui no São João Batista, rapidamente eu faço aqui um registro, eu encontro uma mãe, né, uma mãe cuidando do túmulo do filho, o Alexandre, é isso? Isso, Alexandre. Qual o nome da senhora? Ilza. Dona Ilza, o Alexandre lhe deixou faz quanto tempo? 13 anos. Foi. Um acidente? Foi um acidente. De que idade? 26 anos. 26 anos. Garoto, né? Garoto. E a senhora vem sempre aqui e agora especialmente em finados? Sim, venho sempre. Deixei de vir agora na pandemia, mas eu vinha toda semana. Em finados, sempre. Vou deixar aqui, tá lavando o túmulo, cuidando, vai enfeitar. Magna. Tem carro, moto, tudo eu compro pra ele. É todo arrumadinho o orçário dele. A senhora coloca até flores, moto? Coloco. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Bom, Narciso, é um momento assim que a gente vê que é assim, emocionante, mas muitas outras pessoas estão fazendo isso, que é a limpeza dos túmulos, é uma forma de ganhar um dinheirinho. Lá fora, aqui na Avenida São João Batista, já há também um movimento, pessoas vendendo flores, vendendo vela, imagens de santos, enfim, tudo que é feito, fora o pessoal que vem aqui para também fazer a limpeza. E aí essa senhora, ela traz alguns enfeites, brinquedos, e porque o seu filho gostava de moto, carro? Gostava muito de moto e de carro, principalmente corrida de arranque. E aí a senhora coloca aqui no túmulo? Coloco no túmulo. Tá certo. Obrigada, senhora. De nada, disponha. Deus é conforme. Amém. Pois é. Bom, então é isso aqui, Narciso, esse é o registro que a gente já vê de pessoas aqui no cemitério São João Batista, da mesma forma dos outros também. E rapidamente, só registrando que amanhã, que é terça-feira, é o dia de finados, os cemitérios públicos que são administrados pela prefeitura, aqui no São João Batista, onde eu estou, 7 horas tem missa. A primeira missa é o padre Antônio Cunha, com o apoio da equipe paroquial. Depois, às 9 horas também, com o padre Marcelo Conceição, vai às 11, depois às 16, a última. E nos outros cemitérios também, e nós vamos estar com essa programação disponível no portal Fã F1 para que os nossos ouvintes possam acompanhar toda essa programação, além do que abre e o que fecha. É com você, Narciso, eu volto já com outras informações. Ok, Magna Santana, muito obrigado pela participação, trazendo aí os detalhes da movimentação no cemitério São João Batista e toda a programação. Como disse Magna, daqui a pouco todos esses detalhes no fanf1.com.br. O Décio Ramos, ele diz aqui, meu caro Wesley Araújo, antes de você, obviamente, trazer a sua opinião, ele tinha enviado uma mensagem. Não sai porque, sendo esse ano a eleição, é para nós votarmos. Aí a despesa será muito grande para uma eleição com um ano antes. Se for em 2022, a Alese escolhe. É muito mais barato, mas é muito mais político. Então, 2022, a Alese só escolhe se for a partir de julho. Exatamente. Só nos últimos 6 meses, quando estiver a menos de 6 meses do final do mandato, haveria a eleição indireta por parte da Assembleia Legislativa. Só trazendo um aspecto, Narciso, que a nossa Constituição Estadual, ela traz uma certa divergência. Ela fala, já
caso tenha algum ouvinte antenado e conheça a Constituição Estadual, então a Constituição Estadual ela faz a reprodução da Constituição Federal, trazendo que os 2 segundos anos do mandato haveria de forma indireta. Porém, utilizando o princípio da especialidade da legislação eleitoral, nós aplicaríamos a eleição direta, salvo a regra dos últimos 6 meses. Muito bem. Com relação ao pleito de 2020, Wesley atuou em diversos municípios como advogado eleitoral e tem acompanhado um pouco também dessa questão dos julgamentos de candidaturas fraudulentas. Eu gosto de chamar de laranja, mas respeitando o meu entrevistado, uso sempre o termo que ele sempre traz, que são as candidaturas fraudulentas. Nós temos diversas chapas aí aguardando uma decisão judicial se elas serão validadas ou não, podendo ter, no caso de alguns municípios, a própria Câmara desfeita, porque tem municípios em que um único partido elegeu e fez toda a Câmara e o processo está tramitando na Justiça Eleitoral. O que é que nós temos de novidades com relação a isso, a esses julgamentos na Justiça Eleitoral aqui de Sergipe? Narciso, diversas ações quanto às cotas de gênero, a fraude às cotas de gênero, já foram julgadas pelo TRE Sergipe. Se observa um posicionamento do TRE bastante legalista, no sentido de não caçar quando não houver uma robusteza das provas. Então, inclusive, o próprio parecer do Ministério Público Federal tem sido contrário a essas AGEs ou AIMEs, que é as ações que investigam essas supostas fraudes às cotas, no sentido de exigir provas robustas. Wesley, mas às vezes você encontra uma prova por meio de um áudio, você encontra às vezes uma candidata com a votação zerada. Por que não haver a cassação se eu observo que existe, né, uma candidata que não teve voto? Como é que eu consigo compreender que essa candidata ela atuou de forma ostensiva na campanha? Então a Justiça Eleitoral ela tem privilegiado a escolha democrática, quando ela não sente a concretude dessas provas. Então, de qualquer sorte, as pessoas precisam entender que a prevalecência da decisão oriunda das urnas, ela tem que ser respeitada a todo custo. Então, para caçar um mandato, eu preciso ter provas que me deem segurança de que, de fato, aquela candidata, ela teve, né, a intenção de burlar a legislação eleitoral. Então, nós não temos tido decisões que tenham mudado o resultado eleitoral. Até agora, nós não temos um julgamento. Porém, o TSE, ele tem reformado algumas decisões e trazido a cassação de vereadores no Brasil afora, quando o assunto é abuso de poder político para as cotas de gênero. Com relação a outras análises, digamos assim, que estejam por acontecer no interior do Estado. Nós temos aí julgamentos de pedidos de investigação, de cassação de mandatos de prefeitos. Podemos ter alguma mudança nos próximos meses? Com certeza. As ações que tratam de cassação de mandato, elas estão sendo instruídas em diversos municípios do estado de Sergipe e, assim, muitas delas, eu advogo em algumas, elas estão avançando consequentemente pelo fato da Justiça Eleitoral do nosso estado ela ser célere. As pessoas cobram uma decisão final. Contudo, para que você possa rever a decisão do povo, você precisa ter um processo onde o contraditório, onde a ampla defesa seja exercido de forma bem rígida, sob pena de você retirar do poder alguém que o povo escolheu. Meu caro Wesley, para que a gente possa encerrar, já lhe agradecendo mais uma vez sua atenção de sempre ao nosso trabalho. Muito tem se falado sobre a ida ou não para a pauta deste recurso do governador Belivaldo Chagas. O que é que nós temos efetivamente de informação? Narciso, para que as pessoas possam compreender de forma bem prática e objetiva, existem 2 processos que tramitam no TSE atualmente que falam, né, da cassação da chapa Belivaldo e Eliane Aquino. Esses 2 processos, eles estavam, na verdade, parados em virtude da arguição de impedimento do ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, Dr. José dos Anjos. Então, existia uma questão anterior ao mérito que necessitava ser julgada. Então, essa questão que é essa arguição de impedimento,
ela estava sendo instruída, né? Alguns pedidos foram feitos dentro dessa arguição, e esses pedidos da defesa, eles foram cumpridos pelo TSE. Então, o próprio parecer do Ministério Público Federal, ele já consta nos autos, e esse processo de arguição, ele foi enviado para a assessoria do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, o processo de Belivaldo e Eliane pode entrar em pauta a qualquer momento. Não está na pauta ainda. Não está em pauta, contudo, digamos que ele está pronto, ele não tem nenhuma pendência para que seja resolvida. Tanto nas duas AGEs, elas já estão com os pareceres do Ministério Público Federal, então parecer da Procuradoria da República, e aí eu trago a informação, todos os dois pareceres das duas AGEs são pela improcedência do recurso, ou seja, pela manutenção da cassação. Então já se tem um encaminhamento a mais. Isso aí, tecnicamente, não quer dizer que haja, né, qualquer tipo de tendência à decisão. Contudo, se observa que ela teve a Procuradoria da República visualizou o que o TRE Sergipe, assim como a Procuradoria Regional também, que foi o abuso. Então nós já temos também essa inclinação. Não é que vá ser, de igual modo, a ação também do impedimento, a arguição de impedimento, tem a improcedência, ou seja, a Procuradoria da República entendeu que não houve qualquer tipo de impedimento por parte do presidente do TRE Sergipe. Então, desse modo, as ações estão prontas para julgamento. Então, então, a etapa seguinte seria a votação do relator e dos demais membros da corte. Exatamente. Levando o processo para a pauta, o relator profere o voto e, consequentemente, ele entra em debate onde os votos dos outros ministros vão decidir o futuro do governador do estado de Sergipe e da vice-governadora. Wesley tem conhecimento se o relator já se posicionou no processo? Não, até o momento não. Nós não temos nenhum processo em pauta ainda. Certo. Mas assim, ele está concluso, ou seja, foi tudo que se tinha de pendência a título de instrução processual, né, de pendências processuais, já foram sanadas. Então o processo está pronto e acabado para julgamento. Então tá aí esta informação em primeira mão aqui no Jornal da Fã, hein? Exclusivo. No processo que pede a cassação do mandato de Belivaldo Chagas no TSE, o Ministério Público Federal optou para manutenção da cassação e rejeição da arguição da questão da isenção do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, José dos Anjos. É isso mesmo? Exatamente, é o impedimento. Impedimento do ex-presidente, ou seja, ele poderia se manifestar no processo como de fato fez. Então, esse ponto é importante, Narciso, porque caso haja o entendimento que ele estaria impedido, esse processo retornaria para ser instruído novamente. Por quê? Porque ele não poderia votar. Então, é crucial, essa análise preliminar, dessa arguição de impedimento, ela é crucial para o andamento. Por quê? Porque se analisar o mérito, aí, consequentemente, ele está em desvantagem pelo fato de já ter uma condenação vigorando contra ele. Quer dizer que nós poderíamos ter o retorno deste processo para o TRE. E aí já não daria mais tempo de julgamento, né? Exato. Outro ponto interessante, Narciso, sobre esse processo é que o TSE julgou, consequentemente nós já temos convocação das novas eleições. Então, as pessoas às vezes me questionam, não, o TSE vai julgar e vai para o STF. O processo segue para o STF normalmente, porque é nossa Corte Constitucional. Contudo, há a execução da decisão a partir do julgamento do TSE. Julgou os embargos de declaração, já se pode convocar no prazo de 20 a 40 dias nova eleição para o estado de Sergipe, caso haja a confirmação da decisão que o cassou. Muito bem. Wesley, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Fã. Uma boa semana, bom feriado amanhã, né? É sempre uma satisfação poder participar desse programa, poder levar uma informação de qualidade, de credibilidade, que é marca registrada do seu programa. Obrigado, querido. Feriado amanhã, e eu gostaria só de finalizar, se me permitir, com uma mensagem aos seus ouvintes, já que amanhã é dia de finados. Eu trouxe uma mensagem do livro de Gênesis, que diz o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, dia de finados, Narciso, de um modo geral, às vezes triste, mas nos traz a certeza que tudo nesse mundo acaba e tudo volta ao pó.
Então, independente da situação, se boa ou se ruim, tudo aqui vai se acabar, porque nós somos finitos. Essa reflexão que a gente traz amanhã, todas as coisas irão passar. Que a gente possa ter mais empatia e lembrar disso no nosso dia a dia. Obrigado, Wesley, pela sua participação. Obrigado você e um bom dia a todos.